Então, começando, né, Ruth é um enigma profético, um símbolo de virtude. É uma história para tempos de crise, exatamente como os que nós estamos vivendo atualmente nesta pandemia. Estamos vivendo um tempo de crise de saúde, crise econômica, crise moral, crise espiritual. E este livro foi escrito, né, a história desse livro passou-se dentro de um contexto semelhante a esse que estamos vivendo atualmente nesta pandemia. O livro de Ruth faz parte de um grupo de 5 rolos, né, os rolos daquela forma tradicional de leitura da tradição judaica, né? Na Bíblia cristã, o livro de Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento. Está posicionado entre os livros históricos, entre Juízes e 1 Samuel. Os eventos que estão relatados no livro de Ruth transcorrem nos dias em que os juízes julgavam, né? Um período que, como o nosso, foi marcado por crises, tanto do ponto de vista espiritual, moral, econômico, em Israel. Embora não esteja exatamente declarada a data em que esses fatos ocorreram, acredita-se que se deram no período de 1210 a.C. a 1030 a.C. O autor, há um consenso de que foi o profeta Samuel que escreveu o livro de Ruth, não é? Nele, no livro de Ruth, nós temos o relato da genealogia de Davi, e como sabemos, o profeta Samuel ungiu Davi, conhecia toda a sua família, toda a sua genealogia, é mais um dos fatores que onde se apoiam os argumentos a favor da ideia de que foi, sim, Samuel o escritor deste livro. É um livro compacto, mais denso, mais intenso, simbólico. São apenas 4 capítulos, gente. Toda essa história maravilhosa está compactada em apenas 4 capítulos. Mas vocês vão ver quão densa, quão compacta e simbólica é essa história, né? Ruth, ela é parte da árvore genealógica do nosso Senhor Jesus Cristo, né? De acordo com o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 1. Neste capítulo, o evangelista lista Boaz, marido de Ruth, Obed, filho do casal, que são, né, o esposo Boaz e Obed, o seu filho. Então, eles estão na árvore genealógica de Jesus. Imaginem a importância disso do ponto de vista espiritual. Então, quais são esses 5 livros que são como uma espinha dorsal da ética, do caráter, da tradição judaica, né? Ele é parte dos 5 rolos, aqui a gente tem uma fotografia de como são os rolos, né? E o livro de Ruth, juntamente com o Cântico dos Cânticos, Lamentações, Eclesiastes e Esther, formam esses 5 livros que são lidos em festas muito importantes do judaísmo. Por exemplo, o livro de Esther era lido na festa do Purim, e o livro de Ruth era lido na festa dos Pentecostes, né? Os cânticos na festa da Páscoa, e o livro de Eclesiastes durante a festa do Tabernáculo. Então, ela é da raiz, né? Ela é um livro radical do imaginário, daquilo que permeia a filosofia e a espiritualidade judaica. E chegou até nós, trazido pelo seu descendente, Jesus Cristo, que nos enxertou, como sabemos, né, nessa árvore genealógica, na qual ela é, portanto, uma das nossas ancestrais espirituais.
E aí, como é que começa essa história? No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o da sua mulher, Noemi. E seus 2 filhos, Malom e Quilion, né, que eram como seus pais efrateus, né, de Belém Efrata, chegaram aos campos de Moabe e ficaram lá. Então, nós temos essa linda representação. Temos essa linda representação de Alexandre Bidad, 1808, mostrando esta saga, esta migração. E o que aconteceu com essa família? Essa família migrou de Belém Efrata, da terra do pão, né? Belém quer dizer a terra do pão, da fartura, mas naquela região, sabemos que na época dos juízes, houve um profundo afastamento do povo hebreu das leis e de toda aquela comunhão que havia com Deus, como na época de Josué, de Moisés. E aquele afastamento de Deus coincidiu com uma época de fome, houve fome, aquela desnutrição espiritual do povo, na época dos juízes, se refletiu numa desnutrição física, houve fome, né? Neste período, né, Elimeleque e Naomi tiveram 2 filhos. E seus nomes, olha que coisa curiosa. Malom significa adoentado, enfraquecido, e Quilion, definhamento. Então, esses 2 nomes, eu até coloquei essa interrogação aqui, porque para mim foi muito curioso, né, os pais colocarem nomes com significados tão trágicos na vida desses 2 rapazes. O fato é que, chegando às terras de Moabe, o que hoje corresponde à Jordânia, morreu o marido de Noemi. Noemi ficou viúva, olha que situação, ela que saiu fugindo da fome de Belém Efrata, ela chega a Moabe, ali o marido morre. Em seguida, os filhos casam com 2 mulheres moabitas, né, 2 estrangeiras à genealogia e aos costumes hebreus. Esses 2 jovens casam-se, mas em pouco tempo um morre e o outro morre também. Fica, então, a viúva Noemi, juntamente com 2 outras viúvas, as esposas de Malom e Quilion. Nós temos esta situação trágica, 3 mulheres viúvas, e nesse contexto, isso aqui tá, esse lindo quadro ajuda-nos a entender a situação de sofrimento na qual essas 3 mulheres se encontravam, porque elas não tinham descendentes, e naquele contexto, isso já foi mencionado antes em outros estudos, nós sabemos que a mulher que não tinha filhos e era viúva era uma situação equivalente à de mendicância, à de indigência social. E essas 3 mulheres estavam assim. Esse lindo quadro está no Museu Victoria Albert Museum. Ele é um quadro de William Blake, que, além de pintor, era também escritor britânico, né? E ele pinta esse quadro de sofrimento e desolação destas mulheres. E aí o que acontece? Noemi, Ruth representa uma das, né? Ruth é a mulher que casara com Malom. E a sua outra nora aqui está representado
houve um acolhimento, apesar de Noemi ser uma mulher hebreia, né, criada dentro da lei de Moisés, ela não rejeitou aquelas duas estrangeiras moabitas que casaram-se com seus filhos e estabeleceu com elas uma relação de acolhimento, de adoção. E esse sentimento que Noemi dedicou a essas duas mulheres, ela colheu após a morte dos seus dois filhos, né? Elas ficaram viúvas, mas não abandonaram Noemi. Noemi, então, ficou sabendo que em Belém aquela crise terrível passara, que a fartura voltara às suas terras. Então, Noemi resolve voltar, né, para as terras de Belém e Efrata. E nesta viagem de retorno, suas duas noras insistem para acompanhá-la. Ela argumenta, né, essa é uma expressão bem argumentativa, que nada tem, olha lá, de mãos vazias. Ela nada tem a oferecer. Os filhos já estão mortos. Essas jovens, ela não tem nada para oferecer, pobre, sem filhos, e diz para elas, voltem para suas vidas em Moabe, né? Voltem para suas famílias, que eu vou voltar só. Só que Ruth, a que desenvolveu com ela o afeto mais profundo e filial, abraça-se a ela e diz a frase que é um cântico, né, muito recitado ao longo de toda a história. Ela diz: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, meu Deus é o teu Deus. Com esta frase, Ruth está dizendo para Noemi que ela, a partir daquele momento, era da família espiritual e da família física de Noemi. Ela não era apenas nora, ela estava se vinculando a Noemi como filha, como parte da família física e espiritual. E nessas suas palavras, ela diz também que está dando as costas para a sua história pregressa, sua família, toda aquela religião politeísta que imperava na região de Moabe. Ela deu as costas a isso tudo. Ela é uma mulher convertida espiritualmente a Deus, né? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Ruth. E aí, a sua outra nora ouve o conselho de Noemi e volta para Moabe, mas Ruth segue com ela. Ruth convence-a. E outro artista que nos trouxe uma linda imagem deste momento é o Requi, é um artista chinês contemporâneo que nos dá, ele pinta nessa técnica como se fossem vitrais, né? Aqui nós podemos ver Noemi, Ruth e a outra nora indo embora, voltando para Moabe. E essas duas, então, iniciam uma história fascinante, como nós podemos ver contada nesta linda obra de arte de Sandy Frackleton Gagon, intitulada Whither Thou Goest, que em livre tradução quer dizer para onde vais, né? Para onde vais? E essa, para mim, é uma das obras de arte mais belas sobre a história de Ruth. A história de uma estrangeira, uma jovem moabita, que acolhe a viúva, pobre, vulnerável, Noemi, e este movimento do lençol que cobre Noemi representa a sua ação junto a essa mulher. A ação de acolhimento, de cuidado,
nesta sua vulnerabilidade. É um quadro emocionante. Essa artista, Sandy Frackleton, é contemporânea, ela é americana, da cidade de Utah, nos Estados Unidos. E então, nós temos aqui uma representação. Aqui é o Mar Morto, aqui o Rio Jordão, aqui a região, né, a Terra Prometida, aqui está a Belém, de onde, na primeira viagem, Noemi, Limeleque e seus 2 filhos migram para as terras de Moabe. E aqui é o retorno, aqui o número 2 é o retorno para Belém de Ruth e de Noemi. Então, elas vão voltar em busca de abrigo, em busca de condições de sobrevivência. E nesse retorno, a alma de Noemi estava tão amargurada, né, que ela, ao chegar de volta à sua cidade, em Belém, ela disse que ela estava tão sofrida que ela disse: vou mudar meu nome. O nome dela, que significava agradável, né, Noemi, ela passou a chamar-se Mara. Ela disse que queria chamar-se Mara, né, diante da sua amargura, do sofrimento, de ter perdido o marido, 2 filhos, e estar assim, vulnerável na vida. Porém, essa declaração de Noemi fala a favor de uma alma que está em sofrimento, de uma alma que pensa que Deus não está perto dela, né? Ela não estava, o sofrimento era tamanho que ela não percebia a bondade e a misericórdia do Senhor através do acolhimento das suas noras, do acompanhamento de Ruth, né? E isso é o que acontece, né? Nós vimos, quando estudamos semana passada, a história, semana retrasada, né? A história de José, que apesar de todas as desventuras e os sofrimentos pelos quais José passou, a narrativa é que Deus estava com ele. E, apesar de tudo que Noemi passou, Deus estava com ela, amparando-a naquela sua condição mais extrema, né? E um modo de amparo, a mão usada por Deus, a pessoa usada por Deus para isso, foi a sua nora Ruth. Então voltaram para Belém. E Noemi estava tão esgotada que nem lembrava dos seus velhos parentes da região de Belém. Chegando, Noemi, elas não tinham o que comer, né? E Noemi diz para Ruth que ela fosse, Ruth que toma a iniciativa, na verdade, Ruth toma a iniciativa de colher restos da colheita que estava acontecendo naquele período em Belém. Era a época da colheita da cevada e do milho também. E aí Ruth, né, faminta, juntamente com sua sogra, diz: eu vou colher grãos, fica aí descansando e eu vou colher. Isso porque, gente, é um dado interessante nessa história, que é a chamada lei referente à respiga, que é essa colheita do que sobra dos melhores grãos, das melhores espigas da colheita, de cada colheita. Isso está fincada na espinha dorsal ética, de moral econômica, do pensamento da lei de Moisés. Isso está lá em Levítico 19, 9 e 10. Está escrito assim: quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás completamente, né? As espigas caídas colherás da tua cega. Ou seja, aquilo que cai, aquilo que sobra, você não pegue, né? Para quê? E ele diz: semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, dos grãos, o que cai, o que sobeja, isso você não pega, o dono da terra.
Também a vinha, isso também se aplica às uvas, né, à colheita. Então, o que cair não é seu, o que cair no chão é de quem? É do pobre, do estrangeiro. Isso é uma forma de dizer: não concentre riqueza. A riqueza é para ser compartilhada com o necessitado, pobre e estrangeiro. E isso é parte da lei judaica. E com base nessa lei, lá se foi Ruth colher essas espigas e esses grãos que sobejavam. Né? Isso também nós encontramos em Deuteronômio, né? A mesma recomendação, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe-no para o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das vossas mãos. Ou seja, essa é uma prática que está relacionada à bênção de Deus. Né? Assim fazendo, vocês serão abençoados. Compartilhando a riqueza, vocês também serão abençoados. Né? Isso para as azeitonas, para as uvas, para acudir, para que não haja miséria, para que não haja fome em teus domínios. Essa é uma lei, e isso é muito profundo. Aí lá se foi Ruth, e aqui nós temos este pintor húngaro chamado Károly Markó, o idoso, né, que nos dá esta obra maravilhosa, representando os campos de colheita. E aí, enquanto Noemi, a sogra de Ruth, esqueceu quem eram os parentes dela, lá de Belém Efrata, Ruth sai errante à procura de um campo para fazer a respiga, né, essa colheita do que sobra. E nesta procura, não por acaso, né, pelas mãos divinas, essa mulher foi respigar nos campos de um homem muito rico daquela região chamado Boaz. Ela não sabia que Boaz era parente do marido de Noemi, era da parentela de Elimeleque, mas foi parar nesta colheita, né, das terras de Boaz. Aqui está Boaz, aqui a Ruth, né? E o que é que acontece? Ela fica respigando. Boaz estava fora e quando voltam, vê uma mulher diferente, respigando. Ele a olha e chama o seu capataz, né, o seu criado, aqui representado, nessa túnica marrom, e diz: quem é essa moça? Quem é ela? Quem é ela? Né? Ela chamou, ela cativou a atenção de Boaz. E então o seu capataz informa-lhe: olha, ela é uma moabita, é uma mulher estrangeira que veio a Belém cuidando, acompanhando a sua sogra Noemi. Ela é viúva, sua sogra também viúva, e ela está aí praticando a respiga. Então, ele procura conhecer essa moça, ele chama essa moça, ele pede para ele se apresenta, ela se apresenta, e esse lindo encontro está aqui registrado. Ali, naquela condição de crise que parecia que a vida de Noemi, de Ruth, estava no fundo do poço, ali naquela condição extrema, Deus interfere, Deus coloca a sua mão e promove um encontro que vai transformar, vai dar uma reviravolta na biografia dessas duas mulheres, que é esse encontro com Boaz. Como sabemos, meus queridos, a gente sabe que as grandes histórias bíblicas do Velho Testamento, elas sempre estão apontando numa direção. Elas apontam para a realidade profética de Jesus Cristo. E vocês vão começar a ver um caráter de Boaz, a sua atitude frente a esta mulher, Ruth, a esta estrangeira, como uma prefiguração
da figura redentora de Jesus Cristo, né? Prefigurado por Boaz, o que faz a redenção, e Ruth, aquela que estrangeira, convertida à fé monoteísta, à fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, convertida a este Deus, é resgatada por Jesus Cristo e, ainda que estrangeira, ela é enxertada na árvore genealógica de Jesus. Então, Ruth é a prefiguração de nós, estrangeiros, nós gentios, nós não hebreus, que, através do resgate de Jesus, hoje somos parte da sua árvore genealógica. E aqui outra linda obra de arte que está no Museu de Arte de Milwaukee, em Wisconsin, que nos conta essa história, esse encontro. E olha a túnica vermelha, vocês lembram naqueles nossos encontros anteriores, né? A túnica que redime, a redenção. Há aí um simbolismo com o sangue de Jesus Cristo, o sangue que redime, né? Então, é uma obra de Joseph Koch, né? Um pintor da Áustria, cujo quadro está em Wisconsin, nos Estados Unidos. E esse estrangeiro, né? Qual é a orientação da lei mosaica a respeito do estrangeiro? Eu acho muito interessante e trago isso porque Ruth era uma estrangeira. O que é que está escrito a esse respeito? E quando o estrangeiro peregrinar convosco, na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Olha, a raiz, ama, né, o próximo como a ti mesmo. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso está escrito em Levítico 19:33, né? E foi isso que Noemi fez. Noemi acolheu a estrangeira Ruth como sendo sua filha, sua parte da sua família. E aqui, né, é o tema, vocês veem a importância dessa história para as artes. Esse aqui é uma representação de Ruth no campo de Boaz, do pintor Julius Schnorr, né, Karlsfeld. Que está na Galeria de Arte de Londres. Esta obra de arte lindíssima, representativa. Olha o Boaz aqui com sua capa vermelha, a capa de Jesus Cristo, né, ensanguentada, né? Ele, o remidor, tá? Conversando com aquela moabita que cativou o coração, né, de Boaz. E nós conhecemos a história, né, espiritual. Não é à toa que a igreja é chamada a noiva, a esposa. E Jesus é chamado o noivo, o esposo. Então, o amor, esse amor o amor matrimonial é o amor símbolo espiritual da relação de Cristo com a igreja, né? E aqui temos isso representado em Boaz e Ruth. E Boaz, cativado, né, de amor por Ruth, diz para ela: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, ou seja, aqui é seu lugar, fique aqui, né? Nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Ou seja, essa mulher estrangeira foi acolhida em amor. Não é? E a gente vê muitos símbolos
implícitos nessas palavras. Não vá para outro lugar, fica aqui, vou te proteger, ninguém vai tocar em ti. Que é o que Jesus diz, o que é o que está no Novo Testamento, né? Nós temos lá o evangelista João dizendo: aquele que é nascido de Deus o guarda e o maligno não o toca. Né? Então havia riscos, havia vulnerabilidade em Ruth, mas Boaz diz para ela: aqui ninguém vai te molestar, aqui ninguém vai te afetar. Assim como Jesus diz para a sua igreja, né? Aquela que vem a mim, de modo nenhum a lançarei fora. Ela, diante daquele acolhimento, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto que do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, capítulo 2, 10 a 12. Então, como sabemos, o livro tem 4 capítulos, estamos no 2, num grande encontro, né? Estamos no ápice dessa história, no clímax de uma paixão que surgiu entre esses dois. Olha quantos artistas representam essa história. Temos aqui Ruth Boaz, é de 1655, de Eckhout, que está em Roterdã, tá? Lindo, né, gente? Olha aí. Sempre de vermelho Boaz, percebem? Olha a simbologia dessa cor, dessa túnica. E ela aqui respigando, né, com os seus feixes. E aí, quando ela foi recolher isso, porque naquele dia ele já a convidou para sentar à mesa com ele, né? Compartilhou com ela o seu alimento. Já disse para todo mundo que naquela moça ninguém tocasse, ninguém molestasse, ninguém incomodasse. Boaz estava completamente apaixonado, né? Isso é uma história de amor muito linda. E aí, após ela se levantar da mesa, né? Ela havia comido com o dono da terra, né? Aí Boaz diz aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda, ou seja, ela a partir de agora não vai colher somente o que sobrar, o que cair à beira do caminho, o que ficar lá, o que sobejar. Se ela quiser recolher entre os feixes, né, do meu alimento, daquilo que é meu, porque o que estava nos feixes pertencia ao dono da terra. O que estava caído no chão é que era dos demais, né, dos que iriam respigar. Mas ele disse: a partir de agora, o que é meu, que está no feixe, é dela. Olha a graça, o acolhimento, né? Pelo contrário, quando estiverem colhendo, ele foi além. Se ela quiser, ela tira do que é meu. E não a repreendam. Quando ela estiver colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-nas cair para que ela as recolha e não a impeça. Ou seja, deixe ela pensar que esse feixe de boa qualidade, essas espigas melhores, deixa ela pensar que estão caídas mesmo. Eu quero dar o que é meu para ela, né? Que foi o que Jesus fez conosco, minha gente. Ele deu a sua adoção, né? Ele nos adotou, ele nos trouxe para a sua família, de forma que nós comemos a mesa com ele, de forma que o que é dele é compartilhado conosco. Isso é muito, muito simbólico e muito lindo. E aí, diante daquela profusão de acolhimento, de amor, diante daquela avalanche, dessa emoção tão maravilhosa, Ruth vai para Noemi contar, pelo amor de Deus, o que é isso? Aconteceu algo extraordinário, né? E aqui
Jan, né, ele é um pintor da Holanda, do ano 1653. Jan fez essa obra linda representando Ruth, a jovem, contando a sua sogra Noemi toda essa maravilha que ela viveu, né? E aí Noemi diz a ela exclama: seja ele abençoado. Noemi diz para ela: Boaz é da família de Elimeleque. O fato de Ruth ter saído errante, sem saber para onde ia, ter caído nas terras de Boaz, e volta para dizer para Noemi, aí Noemi lembra: então, Boaz é da família de Elimeleque, do meu marido. Boaz é da nossa parentela. E ali Noemi entendeu que ela não estava só, que Deus estava conduzindo, que a mão de Deus não a abandonara. E ela diz: seja ele abençoado pelo Senhor, referindo-se a Boaz, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Através da bondade daquela situação nova, Noemi reconheceu a mão do Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com vivos e mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Noemi teve a plena revelação da mão de Deus agindo naquela situação e de que aquele homem seria resgatador daquela situação indigente na qual elas estavam. Outro, né, o Jan Fons Corel, outro Jan, esse nome é muito comum, né, na Holanda, de 1530, né, mostrando a jovem conversando com a sogra. Olha as roupas aí, né, holandesas. E aí, já no capítulo 3, certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, diz: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Pela generosidade, pela maneira especial, Noemi, uma mulher experiente, sabia que ali havia amor. E aí ela orienta, era o fim da colheita. Noemi diz para Ruth: vista sua roupa mais bonita, perfume-se, arrume-se adequadamente e vá à festa da colheita, né? Marcava o fim da colheita. E Noemi diz para Ruth: você chegando lá, quando Boaz tiver bebido e for dormir, você vai deitar aos pés dele. Que é toda uma simbologia, né, da tradição da época, né? E Noemi diz para Ruth: vá, deite-se aos pés dele. Noemi estava com isso aconselhando Ruth a sinalizar com o seu gesto de que também acatava o amor, né? De que estava interessada em Boaz. E é o que Ruth faz. Ela ouve a sua sogra, ela se arruma, se toma banho, se veste lindamente e vai para a festa da colheita. E lá ela faz o que a sogra orienta. Ela deitou aos pés de Boaz. E no meio da madrugada, Boaz acorda e encontra aquela jovem aos seus pés. Ele, né, olha essa narrativa aqui no livro de Ruth, capítulo 3. Ela deitou aos seus pés até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Ele está cuidando aí, gente, da reputação de Ruth naquela comunidade, né? E aí ele disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele despejou 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Naquele encontro, nesta madrugada, ele diz para ela que quer resgatá-la, quer torná-la esposa.
Mas, antes disso, ele precisa tornar este compromisso público. E aí ele vai resolver uma situação pendente que havia dentro da lei, né? Lembre-se que era a época dos juízes, eles eram regidos pela lei de Moisés, e ali ele precisava cumprir toda a legislação que envolvia o desposamento de uma mulher viúva, na condição de Ruth. E aí ele não a despede de mãos abanando, ela dá 6 medidas, né, de cevada que ela coloca sobre o manto. E olha quem nos conta essa história também, Rembrandt, nessa obra de 1650, né? E que pendência é essa? É a chamada lei do levirato, né? Quando não há herdeiros para as terras, como não há herdeiros para as terras de Elimeleque, o que era marido de Noemi, né? O costume da época exigia que um parente próximo, geralmente o irmão do falecido, né, se casasse com a viúva para dar continuidade ao nome da família. Este parente era chamado de Goel, ou o remidor do parente. Como Boaz não é irmão de Elimeleque, nem Ruth, sua viúva, os estudiosos referem-se ao arranjo legal para ele poder desposá-la, evocando essa lei chamada do levirato. Havia um parente mais próximo do que Boaz, que seria alguém na linha sucessória, né? Que da linha sucessória desta lei estava na vez de desposar Ruth, não era Boaz, antes dele havia um outro parente cujo nome não é referido, né? Ele era o que estava na sequência para desposar Ruth. E aí o que faz Boaz? Vai até esse parente de Elimeleque e vai negociar com ele essa transação, essa declinação dele, e vai, com isso, remir Ruth da sua viuvez e remir a família de Noemi do ponto de vista econômico, porque esse parente detinha terras que pertenciam a Noemi. Então, o resgatador, o teu parente, né? Isso está lá em Levi, quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, Goa, né? E resgatará o que vendeu a seu irmão. E aí é com esse intuito de remir o parente que Boaz vai e no lugar público ele encontra esse outro parente de Elimeleque para fazer essa transação diante de 10 juízes, de 10 testemunhas, que atestavam a decência daquela transação. Ele não queria deixar nada pendente, né? E é onde ele vai se encontrar. Aqui, nesse último parágrafo, nós lemos: Boaz encontra-se com o parente no portão da cidade, o local onde os contratos eram firmados. E ele primeiro afirma que irá comprar a terra de Elimeleque, que estava com Noemi. Mas, né, esse parente, esse outro cujo nome não sabemos, ao saber que teria também que tomar Ruth como esposa, aí esse parente diz: não não quero casar com essa mulher, com essa moabita. E aí era tudo que Boaz queria ouvir, né? Então, se ele não quer casar, então ele transfere esse direito para Boaz. E ali tudo é ratificado na presença de 10 testemunhas. Então, a partir daquele momento, ele transfere para Boaz esse direito, que torna-se, então, o Goel, o remidor de Ruth e de Noemi. E aqui é o que acontece. Ruth e Boaz, então, casam-se. E olha quantos artistas contam essa linda história de amor. Gabriel Rossetti, em 1855, nós temos aqui esta linda obra de arte sobre o amor de Ruth e Boaz. Aqui também o Marc Chagall, né, eu sempre trago coisas dele porque eu sou realmente fascinada pela sua obra,
E aqui nós temos a representação que Marco Chagall, nessa obra de 1960, como ele nos conta essa história, né, do casamento, da união desse casal. E aí casam-se. Boaz casa-se com Ruth, lá no último capítulo, chegamos ao final, né, dessa história. Boaz casa-se com Ruth e ela se tornou sua esposa. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Gente, Ruth é o protótipo da mulher virtuosa. Ruth é o protótipo da lealdade, da generosidade, do acolhimento, do compromisso com o outro. Ruth é aquela que se doa pelo outro. E aí, naquela comunidade, as amigas de Noemi disseram: esta tua nora é melhor do que 7 filhos, né? Boaz significa agilidade, rapidez, e ele foi muito rápido e ágil mesmo no resgate de Ruth, né? E Ruth tem um filho com Boaz e dá a ele o nome de Obed, que significa servo. E é aqui Simeon Solomon fez essa ilustração com caneta e tinta marrom sobre lápis e papel, mostrando Ruth sentada, Noemi de pé, com Obed no colo, né? Essa belíssima, essa doce representação desta linda amizade, né? Vejam que a mão de Noemi, a mão de Noemi abraça, né, nesse movimento, a cabeça de Ruth, e esta obra celebra esta belíssima história, né, de acolhimento. Olha onde também está esta história, gente. Ruth e Obed, aqui à esquerda, e Salomão, né, Salmão à direita. Essa representação está na Capela Sistina, foi pintada por Michelangelo. Olha aí, esta mãe com esta criança, que coisa mais bela, né? Que coisa mais tocante. Então, queridos, Ruth é um arquétipo da igreja e Boaz a prefiguração de Jesus Cristo, nosso Redentor. Aprendemos com Ruth que não podemos salvar-nos a nós mesmos, mas podemos confiar no Redentor, aquele que é capaz de nos tirar de um estado de vulnerabilidade mortal e assegurar-nos a nossa felicidade como parte da sua família. Isso é redenção. E é interessante notar que Jesus Cristo, o Redentor de Israel e de toda a humanidade, foi um dos descendentes de Ruth, tá bom? E olha, Ruth, então, está na árvore genealógica de Jesus, como eu já falei no início desse nosso estudo. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, cita explicitamente 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus, que são Tamar, né, que foi a nora de Judá, Raabe, que foi uma prostituta que morava em Jericó, Batseba, que foi a mulher, a mãe de Salomão, né, que casou com Davi, e sua mãe Maria. Então, Ruth está neste tecido complexo que costura a árvore genealógica de Jesus. Temos uma moabita, uma estrangeira, temos uma prostituta, a Raabe, temos Tamar, né? Temos Batseba e temos Maria. Então, elas pavimentam essa estrada que culminou com o nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Muito lindo isso, né? E ainda, né, gostaria de detalhar que Obed, o filho de Ruth, foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, Ruth tornou-se, com o casamento de Boaz e através do seu filho Obed, tornou-se a avó do rei Davi. Então, aquela moabita estrangeira, ela é da árvore genealógica de Davi, né? É muito lindo vermos isso. Na verdade, ela foi bisavó, né? Que era Ruth, Obed, Jessé e Davi, ok? Então, Obed é que foi avô de Davi e Ruth foi, então, bisavó de Davi. Bisavó de rei, né? Então, essa estrangeira conta para nós uma comovente história de conversão, coragem, determinação, lealdade e fidelidade. A compaixão e o amor entre Noemi e sua nora, Ruth, inspiram os que estudam esse livro sobre os seus relacionamentos, tanto dentro como fora da família. É um libelo sobre a solidariedade, o acolhimento e a adoção. Então, as palavras que fazem parte dessa belíssima história, nós concluímos como sendo acolhimento, resiliência, mútua adoção. Noemi primeiro adotou Ruth e Ruth depois adotou Noemi. E nesse contexto de crise em que estamos vivendo, esse tema da adoção é um tema muito tocante, muito relevante. Muitos estão ficando órfãos, muitos estão ficando, perdem pessoas que são referenciais de seu apoio, de sua vida, e estamos vivendo uma pandemia, onde muitos estão ficando viúvos, viúvas, órfãos, e é necessário que a história de Ruth evoque para nós a importância da adoção. Assim como nós vimos lá no Calvário, Jesus dizendo para João: essa é tua mãe, e dizendo para sua mãe: esse é seu filho. A adoção é essa trama belíssima que costura de forma tão coesa essa história, né? Temos nela também conversão, doação e compromisso. Então, com essas palavras, eu concluo esse nosso estudo, agradeço a atenção de todos vocês e gostaria de passar agora a palavra aos nossos queridos convidados, para que, então, façam seus comentários. Então, eu passo a palavra a vocês, queridos. Ok? Pronto, Emanuele. Stop. Como é que eu faço? Deixo aí. Emanuele. Eu acho que está tudo ok. Tá bem, né? Ok. Só Ginele que está com o microfone mudo e Marcos também. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Estão me ouvindo? Alto e claro, muito bom. Estão me ouvindo? Certo? Sim. Eu vou procurar assim, primeiro dizer que foi uma assim, muito bem colocado, né? Você conseguiu sintetizar, foi as obras que você traz para a gente sempre acrescenta, né? Sempre nos inspira e você bem objetivo. O que a gente vê é a mão de Deus por trás de uma situação uma situação bem dramática, né? Que é uma sogra tendo uma senhora perdido marido e 2 filhos. Então, que drama, né? Mas Deus colocou uma pessoa estrangeira, e olha que para o judeu, os moabitas parece que não eram tão bem vistos, né?
E ele coloca uma pessoa que é fiel. E você trouxe muito bem a fidelidade da nora, né? E como Deus, assim, preparou essa história toda. E o que eu tiro disso? Que nas nossas vidas, apesar de muitas vezes a gente não entender de situações adversas, situações difíceis, situações dolorosas, mas Deus está cuidando. E é isso que eu acho que a gente não pode perder, essa perspectiva do cuidado de Deus, de quando a gente... Ela é muito emblemático quando ela diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Quando ela diz isso, ela se dispõe a servir o Deus de Noemi. E como Deus foi preparando cada situação e reverteu uma situação de angústia, uma situação de desamparo e uma situação de refazer a história, a ponto até de dar um neto que não era de nenhum dos filhos dela, mas era da nora que foi cuidar dela. Então, assim, Deus te abençoe. Foi uma bênção a sua exposição. Eu acho que abençoa as nossas vidas e de todos aqueles que vão poder compartilhar. Obrigada. Então, eu também achei maravilhosa a forma como foi falado, situa historicamente, geograficamente, né? Inspira através da arte, me deu até vontade de fazer uma arte, embora que eu não tenha essa habilidade, mas inspira a usar da arte como também uma projeção do conhecimento, né? E o que me chama a atenção é o seguinte, eu não me lembro exatamente o motivo que, acho que a fome talvez fizeram aquela família sair de Belém inicialmente, né? Mas com certeza foi buscando algo melhor. A família tinha um projeto melhor para a vida deles. Eles tinham algo que eles queriam, algo que mudasse a sorte deles. Mas justamente nesse outro lugar onde eles tinham essa ideia de buscar esse algo melhor, eles encontraram o pior, né? Que aí o marido morre, os filhos morrem e ficam numa cidade estrangeira. E em todo um contexto onde a mulher ela não tinha espaço no mercado, não tinha nenhum amparo, a não ser a mendicância, como você bem falou. E o que eu acho interessante é a identidade dela muda. Quer dizer, o nome de Noemi, a princípio, significava agradável, né? Isso, encantadora. Sim. Mas tem um momento que ela diz que o nome dela se chama Mara, que significa amarga. Então, às vezes, no decorrer da vida, parece que a identidade da gente tenta mudar, né? A gente está tão machucado que aquilo que inicialmente nos identificava parece que não nos identifica mais. Mas no decorrer da vida e com o Senhor no caminhar, esse nome volta a ter significado, ela volta a ser agradável, né? Ela volta a ter um sentido e com uma experiência muito mais abrangente da presença do Senhor, do acolhimento do Senhor e de como Ele direcionou a vida dela e da sua, então, família, né? Que passou a ser família. Isso me faz chamar atenção para ter paciência, né? Porque é possível que durante a vida a gente queira abrir mão até das nossas, daquilo que nos identifica. É como se não mais nos identificasse em algum momento da vida. Mas com o Senhor, em nossa história, essas coisas são organizadas, essas coisas voltam a ter um significado, né? Esse é um ponto que eu gosto de chamar. E a outra questão, que acho que Márcia também falou, é a questão da adoção. É uma adoção mútua. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filho adotivo. Mas não é um filho assim, ele não mora comigo, ele tem mãe. Eu sou a mãe 2 dele. E foi uma história muito interessante, porque foi numa fila da escola da minha filha, era o Dia das Mães, e a mãe dele não pôde ir, ele era colega de escola da minha filha, e aí ele era pequenininho, uns cabelinhos ainda de franjinha, de pindinho,
E aí eu disse, cadê sua mãe? A gente conversou, ele disse assim, eu posso ser sua mãe emprestada? Daí em diante, eu fui a mãe dele emprestada e ele foi meu filho emprestado. Né? E até hoje, isso tem mais de 10 anos, a gente viaja junto, ele me pede a bênção. E eu acho interessante que é o filho melhor que tem, que você não paga a conta, não faz nada, alguém faz isso por você. Mas muito carinho, muito afeto. Mas isso é uma coisa tão de graça, assim, esse afeto que acontece, esse encontro que acontece, né? Houve uma adoção mútua, ele me adotou como essa mãe emprestada que virou segunda mãe, e ele e eu como um filho, né? E a gente conversa, a gente viaja junto, como eu já falei, junto com a família, ele viaja conosco. Então, é uma companhia maravilhosa. Então, essa história do coração escolher, né? E Ruth teve esse afeto. Ruth adotou a Noemi, né? Ruth quis estar perto dela. Quer dizer, nenhum outro lugar era mais importante ou significante do que estar com aquela amizade que foi criada junto com Noemi, né? Então, e o cântico dela é maravilhoso, né? De uma entrega, assim, o que você for, para onde você for, seu Deus é o meu Deus, é de tanta confiança, né? E ela assim, passou a entender qual era o Deus de Noemi, e ela entendeu, e não só entendeu, como quis para ela também. Tal foi a identidade, a identificação dessas duas. Acho que essa é uma parte que me chama a atenção na história de Ruth, história belíssima e muito bem contada. Eu queria parabenizar Desterro pela excelente explanação, inclusive com as obras de arte que você traz. Eu, inclusive, ano retrasado, comprei uma obra do Estênio Sarmento, muito boa, de literatura, com obras de arte, com Zarinha. E tive a oportunidade, nessa viagem que eu fiz o ano retrasado, pisar em alguns pontos que está lá no livro. Eu achei uma coisa muito interessante você ver, mas você pisar na história. É uma coisa muito legal. Só um parênteses. Assim, o que me chama a atenção também, você bem objetivo, você já falou tudo que tem que falar. Mas, assim, eu vejo em tudo, desde Gênesis, a fidelidade de Deus em preservar tudo aquilo que ele prometeu lá, a descendência da mulher, quando houve a queda do homem. Então, essa história, até a vinda do Messias, ela foi cuidada por Deus. Ninguém iria impedir que isso acontecesse. As narrativas são interessantíssimas, mas eu vejo como Deus é fiel naquilo que ele promete, pelas promessas que ele tem para cada um de nós também. E outra coisa assim que eu achei muito interessante foi que, apesar da dor da Noemi, que é uma coisa que eu acho que nós, como médicos, como seres humanos mesmo, assim, além de tudo, não podemos desprezar a dor de outra pessoa, por menor que possa parecer. Mas eu posso imaginar, aí fica com Gorete e Gislaine, mas como essa mulher se sentiu? É viúva, num país assolado pela fome, com as noras também viúvas, é uma dor muito grande, é uma catástrofe humana. E muitas vezes passam por nossa vida pessoas cheias de dor e a gente não tem, às vezes, não tem um ouvido para ouvir. Então, eu acredito que Ruth foi o instrumento de Deus para a vida de Noemi, que viu aquela dor daquela mulher, que a acolheu primeiramente, e aí eu quero dizer que mesmo na dor, ela não deixou de ser referencial, porque Ruth olhou para ela e viu alguma coisa. Tanto é que ela disse, ela fez essa confissão: para onde você for, eu irei, porque ela viu um referencial de uma mulher bondosa, uma mulher misericordiosa. E mesmo na dor, essas atribuições que são divinas não deixam de existir. A gente pode até chorar, pode até estar triste, mas esse referencial é um referencial sobrenatural do Espírito de Deus nas nossas vidas. E, assim, gostaria só de encerrar
dizendo que a graça de Deus foi sobre a vida de Boaz, que tem a representatividade do Messias, como foi cuidadoso com Ruth, como Deus é cuidadoso com a igreja. Por mais bagunçado que a gente possa ver, às vezes, as coisas acontecendo, tanta coisa que surge a cada dia, mas alguém já me disse há algum tempo, rapaz, essa coisa complicada chamada igreja pertence a Jesus, cabe a Ele. Então, serve, deixa que Deus cuide do resto. Então, eu vejo assim, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da história. Ele nunca vai deixar de ser o Senhor da história, por mais coisas que possam acontecer. E nessa pandemia, só para encerrar, eu gostaria de... a gente tem visto os relacionamentos serem muito testados. E muitos estão se quebrando porque não havia um alicerce bem fundamentado. Então, eu acho que fica para nós assim, valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, ao nosso redor, a partir da nossa família, valorizar, amar, ouvir, porque nesses relacionamentos, nessas crises, eles saem mais fortalecidos. Alguns vão deixar de existir, como foi o caso da outra nora. Preferiu outro caminho, né? Mas Noemi preferiu investir naquele relacionamento. Então, eu creio que para nós, hoje mesmo, amanhã, vão existir muitos maras e muitas maras. Mas cabe a nós fazer com que essa situação seja mudada como um referencial. Isso é o que Deus nos deixa, né? Então, eu espero que, com todo esse estudo maravilhoso, Estevão, possa atingir o coração de pessoas. Essa é a nossa visão, atingir o coração de pessoas. Deus abençoe muito. Gostaria também de falar um pouco, né, Estevão? Como sempre, você é brilhante, estuda bem o livro, né, e traz esse adubo da arte. E as pessoas já falaram quase tudo, mas eu tinha pensado na questão exatamente dessas mulheres, como o Marcos bem falou, que sofrimento de Noemi e de Ruth também, e fazendo um link com o que a gente está vivendo hoje, né? E realmente, naquela época era pior porque elas não tinham, se não tivesse um marido ou um filho, elas seriam mulheres ao léu, sem ter alguém que lhe ajudasse, elas não tinham autonomia, vamos dizer assim. Hoje, apesar desse momento que a gente está vivendo, a pandemia, a gente sabe que a mulher já ganhou o mercado de trabalho, ela tem autonomia, mas o sofrimento da viuvez, a gente está vendo, batendo nas portas de amigos, de colegas, de pessoas da família, e eu acho que a gente tem esse papel hoje de ajudar, porque mesmo que elas tenham conquistado o outro lado, a questão da afetividade, da solidão dessas mulheres, e o que a gente percebe mais que são mulheres geralmente numa terceira idade, que já não têm filhos dentro de casa, mesmo que não sejam sem filhos, como foi o caso de Noemi, mas elas estão vivendo naquela fase do ninho vazio. E é muito linda a história de Ruth, dessa gratidão que ela tem, aquela mulher que acolheu ela também, como a gente vê também até essa questão da nora e sogra, que às vezes, com certa jocosidade, se faz piada, né? E aí, quando você coloca aquele quadro dela, logo após o parto, né? Que a sogra está com aquele bebê do lado, é tão interessante que a gente que é avó, a gente se emociona, né? De pensar que pode ajudar aquela mãe que está recém-parturiente, o risco de ter uma depressão pós-parto, outras coisas, principalmente nesse momento de pandemia. E aí eu fiquei lembrando do que a gente da psicologia psiquiatria fala muito da rede de apoio, né? Que, infelizmente, em alguns momentos hoje em dia não se dá tanto valor a essa pessoa de mais experiência, né, da avó, do ampia, pessoa, mas assim, como tem sido importante esse cuidar, né, que a gente sabe da importância da amamentação, daquela mãe que fica várias horas sem dormir, e aí me transportou essa situação e vendo como é lindo essa relação de amor de Noemi com Ruth, né, que é esse cuidado também de Deus como filhos, né, como vocês já falaram, Girlene, Marcos e Márcia,
Então, eu me transportei mais essa situação da rede de apoio, que a gente, como pessoas hoje, nessa pandemia, possamos, né, dar esse apoio tanto às viúvas, que são mais, inclusive porque a gente está sabendo que há maior índice de morte entre os homens, né, que infelizmente o Covid tem matado mais homens e tem tido mais mulheres que estão ficando viúvas. E essa importância que eu queria até chamar para essa questão da rede de apoio e da gratidão de Ruth, né? E que Deus nos ilumine cada dia mais a fazer o bem nesse momento de tragédia que a gente está vivendo, né? Fazendo esse link, como Marcos falou, que era uma coisa muito trágica, aquela mulher viúva, sem filhos, com 2 noras, graças a Deus que ela cultivou e cativou essas noras, que, principalmente Ruth, deu esse suporte na velhice dela. É mais ou menos isso que eu queria falar. E agradecer a Deus mais uma vez por esse momento juntas, né? Juntos, porque Marcos está aí. O que Gorete falou é maravilhoso. Essa rede de apoio que necessariamente não é fora, não é do Estado, não é do município, é entre nós, né? Se cada um se colocar assim, quem eu sou para o meu irmão, para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe, a gente vai entender o que é rede de apoio. Porque às vezes é uma palavra, é um incentivo, é estar olhando assim, prestar, entender que aquela pessoa existe, né? E que está ali. Isso eu acho muito interessante, muito bom, acho que a gente refletir sobre isso, né? E uma outra coisa que na fala de vocês eu fiquei pensando também é o começo. Às vezes as pessoas ficam presas ao começo e acham que a sua vida está determinada a não ter nenhum sucesso por causa de começo. Então, os moabitas é um povo, a marca dos moabitas é que foi de uma relação incestuosa. Na realidade, foi a filha de Ló, a filha mais velha com Ló, quando eles foram expulsos, né, e tiveram que sair correndo lá de Sodoma e Gomorra. Então, foi um começo ruim, é um começo que não tem aprovação, porém, foi desse povo que Ruth veio. Então, independente do começo, há como ser usada pelo Senhor. O Senhor pode e tem, e não há nenhuma restrição de usar, independente dos começos, né? O Senhor, ele usou Ruth, e ele pode usar qualquer um, independente do começo, de como foi esse começo de vida, o começo de história. Isso também me chamou a atenção. Interessante. Esther está sem som. Ok, meus amigos, muito obrigada pela honra de estarmos juntos em mais esse estudo. Eu quero agradecer aos que nos assistem, a Emanuele, a internet de Márcia Brandeburg teve problemas, mas agradeço a ela aí de novo. E encerro agora. Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação. Então, só agradecer a Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo a todos.